queridos e queridas candidatos e candidatas ao concurso vestibular da FUVEST 2025. Eu sou o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, e estou aqui para falar um pouco com vocês sobre esta situação do estudo, da preparação e principalmente do momento mais aí decisivo das provas, que costuma acontecer ao final do ano e que geram muitas ansiedades, geram muita expectativa, e a gente ofereceu esse ano, de forma experimental, o projeto FUVEST Escuta, onde pudemos conversar com vocês, escutar vocês, que estão se preparando, que estão aí com os diferentes métodos, com as diferentes abordagens, né? Reunindo assim, esforços cognitivos e afetivos e desejantes para essa prova. Então, um pouco baseado nisso, um pouco baseado em ideias gerais sobre como a gente pode enfrentar uma situação que, em primeiro lugar, precisa ser reconhecida como uma situação difícil, né? Como uma situação que não adianta a gente deflacionar e dizer, olha, puxa, ela vai ser assim uma coisa fácil, uma coisa óbvia, vai dar tudo certo, né? Claro que essas são estratégias para a gente se acalmar, e quem está em volta, né, que está junto com a gente, tentar nos acalmar. Mas nada acalma mais do que, vamos dizer assim, encontrar uma certa justa medida das coisas e uma certa volumetria, né, do nosso engajamento, das nossas expectativas, né, do tamanho que aquilo vai ter para cada um de nós. E esse reconhecimento, ele ajuda a gente a adquirir uma certa humildade diante da experiência, né? Uma certa parcimônia com o que cada um pode e pôde fazer. Isso é o segundo tópico que acho muito assim, interessante. Convido vocês, no fundo, a pensar junto comigo. Pensar que a gente induz a nós mesmos, né, estados de angústia, estados de terror, estados de horror, né, em grande medida porque estamos, né, tentando medir o nosso medo em relação ao objeto, né, à situação de enfrentamento. É possível que, se a gente não conversa muito bem sobre isso, e esse medo começa a se transformar em ódio, né? Em raiva da apostila, em raiva de todo mundo que me lembra que está chegando, em ódio da matemática ou química, ou portuguesa ou geografia. Então, uma medida interessante para lidar com esse trabalho, né, de avaliação do que temos pela frente é tentar comparar-se consigo. Ou seja, o vestibular, ele traz consigo uma lógica concorrencial, porque alguns vão passar, outros não. Quem é que vai para o meu curso? Candidato vaga, é todo um universo de métricas comparativas. Quanto eu tenho tirado nos simulados, quanto eu tenho tirado nas provas, quanto eu tirei no ano passado, e o Enem, né? De novo, né, essas comparações, é um pouco inevitável, mas elas devem estar assim num segundo nível em relação ao que você pode fazer. Ou seja, a boa comparação é com você mesmo, né? Onde é que eu estava no começo desse ano, há 6 meses, ou quando eu decidi fazer a prova, né? O que eu pude fazer, o que eu melhorei, o que eu investi, o que eu cuidei, né? O que eu, vamos dizer assim, pude aprimorar nesse processo. E aí é muito importante que esse processo ele seja visto de perto, está chegando, mas também de longe. O que foi para você aquela prova de português da 5ª série? O que foi para você andar? Você lembra disso? Né? A gente começa engatinhando, de repente nós estamos andando. Você lembra, né, que o outro andou antes de você,
que a outra, ela andou assim muito antes de você. E que você, por exemplo, demorou muito mais que os outros para aprender a ler ou a escrever. Claro que isso está na sua lembrança. Obviamente que não. Só que não. Né? Esse exercício, né, para a gente olhando o conjunto de uma vida, claro que talvez, né, para quem está aí com 17, 18, 20 anos, né, esse conjunto é diferente de quem tem 15, ou quem tem 2 ou 3. Né? Mas esse exercício é importante para a gente ver que aquilo que pareceu decisivo, e era decisivo, andar ou não andar, puxa vida, é uma diferença absoluta na vida de alguém. No tamanho, né, de uma vida mais longa, isso foi importante, né? Mas às vezes se perde na memória do ocorrido. Então essa comparação ela vai encaminhando a gente para uma pergunta que é assim, francamente, você fez a sua parte? Né? Ou você fez em relação ao que te era possível? E o que era possível é com trabalho depois, com aula para passar, com cursinho, sem cursinho, com ônibus, com o curso, com o namoro, com tudo, a sua vida. Não adianta você dizer assim, não, mas eu devia ter outra vida para fazer outra prova. É esta que é a sua. Olha lá, de novo, justo tamanho. É esta que é a sua, e diante das condições que você tem, que você tinha, né? Quer dizer, como é que você se colocou? Porque é muito comum que nessa hora a gente esqueça dessas condições limitantes, né? A gente esqueça e a gente começa a dizer assim, não, mas e se eu fosse outra pessoa? E se eu tivesse, em 1915, estudado aquela tangente ou aquela secante? Né? Ou seja, a gente sai de si mesmo. E vejam como isso é profundamente atrapalhador para o que virá em termos de situação de prova. Né? Chegou a prova. Né? Eu já vi essa cena tantas vezes antes na minha imaginação ou nos meus pesadelos. Chegou a prova. Qual é a coisa que a gente pode esperar nesses termos? Que você consiga ficar na prova. Né? Olha lá, não sair de si. Né? Não sair e ir para outros lugares, para outras paragens, para outros tempos. Não, ficar ali. Né? E ficar ali é uma tarefa que exige um certo treino. Né? É ficar consigo e ficar com a tarefa proposta. Né? O que costuma acontecer nesse percurso? Né? Cada um tem uma reação, né, à novidade, ao nervosismo, à ansiedade, ao estresse, pode chamar como quiser, né? Mas assim, esteja preparado porque ele vai vir. Não imagine assim, não, eu vou estar tão calmo, que daí vai aparecer aquela prova na frente e eu vou estar tão calmo. Não. Você vai olhar para aquela questão e dizer, eu acho que isso eu não sei. Você vai olhar para outra questão e dizer, isso eu não estudei. Você vai ter a famosa angústia dos 5 minutos. Quando alguém vai fazer uma intervenção oral, vai dar uma aula, vai entrar no teatro. Né? A gente atende muitas pessoas que têm essa prática de vida, né? Um ator. E os atores testemunham isso. Né? Olha, naqueles primeiros 5 minutos, você precisa e pode, né, recorrer a uma técnica que é mais ou menos assim. A onda vai vir. Lembra quando você estava no mar, assim, no rasinho, e daí vem uma onda grande? Né? Quais são as atitudes que te atrapalham? Eu vou fugir, porque a onda veio. Eu vou parar a onda, eu vou enfrentar com os meus superpoderes, né? Quer dizer, vou deter a onda, não vai dar. Ou eu vou me desesperar, abrir a boca, a onda vem, eu me atrapalho, engulo água e etc. Né? Ou seja, esses 5, 10, cada um vai ter o seu tempo, né? Minutos assim iniciais, e depois isso vai voltar, porque são vários recomeços ao longo da prova, porque é importante fazer algumas pausas, né? Esse momento é importante você, né, fecha os olhos, deixa a onda passar e lembra que ela vai passar, né? Que ela você pode contar que ela vem, mas ela vai. Né? Outras vão vir, mas ela vem e ela vai.
né? Isso pode, eventualmente, né, te ajudar com esse começo, né? O começo de uma situação onde a gente vai ser tentado, mesmo que não voluntariamente, ao quê? A sair da situação, né? A odiar a situação, a dizer por que foi que eu me meti aqui, por que foi que eu fui querer fazer esse vestibular para essa carreira. Ou seja, na medida que o medo, olha lá, vai virando ódio da situação, a gente vai saindo da situação, né? Daí a ideia de ter. Isso é um exercício bom de fazer, assim, para assim, esses momentos que antecedem essas semanas, né? Que antecedem as provas, serão muitas. É importante que você tenha aí uma estratégia, que você pense numa estratégia que é de longo prazo. Tanto porque muitas pessoas fazem várias provas, quanto porque uma prova dessas, de 4 horas, é um exercício de fôlego intelectual. Então, se você sai correndo, como se fosse uma corrida de 100 metros, pode ser que quando você chega nos 400 metros, nos 500 metros, você vai ter um outro problema, que não é a angústia, né, dos 5 primeiros minutos. É a angústia que não vai dar, que você não vai aguentar, que você não vai conseguir, que você já gastou tudo que você podia, que você já se entregou de tal maneira, com tanto afinco, né? E isso é o quê? Transformação da ansiedade em impulsividade. Não bom. Não bom. Problema se você gasta toda a sua aceleração ali no começo. Mas compreensível, né? É uma das maneiras de o quê? Terminar logo, terminar rápido, sair dali, né? Muitas pessoas relatam isso, né? Dizem assim, olha, quando eu vi eu já acabei, faltava ainda mais 1 hora de prova e etc. Eu acho estranho, porque em casa eu não vou tão rápido. O que está acontecendo? Né? Angústia de evasão. O desejo de sair dali, bom, então você não consegue ou passar a primeira onda ou fazer esse cálculo, né, de um período longo de atenção, de concentração, né? E por isso, nessas semanas que antecedem, vale a pena meditar um pouco sobre o que você quer naquilo que você quer, né? O que você quer nessa carreira? Algumas perguntas assim. Você está sabendo o que você está escolhendo? Ou a tua angústia de concorrência é tamanha que você está se colocando na prova da seguinte maneira: eu preciso passar, depois eu vejo. Né? Isso às vezes não ajuda para a situação, né? Por quê? Porque é como se você adiasse o encontro, a tematização, a narrativa sobre o seu desejo. O que você quer nesse curso de engenharia? Ah, não, porque o meu futuro é ganhar dinheiro, é o que os meus pais querem, é o que dá para fazer, é uma resposta para todo mundo que está me olhando, assim, que eu não faço outra coisa da vida senão estudar, né? É muito importante a gente entender que o nosso desejo ele tem uma temporalidade, né? E que às vezes, mesmo sabendo tudo, tendo assim um bom preparo, acontece alguma coisa que a gente se cria mais um ano de estudos, mais um ano de viagens, mais um ano a palavra antiga era de amadurecimento, né? E isso tem uma relação com o processo de escolha, né? Se esse processo de escolha ele de fato está colocando o seu desejo ali em primeiro lugar e ele está assim cuidando desse desejo, né? Eu dou aula na USP frequentemente, né? Falo nas escolas e daí vem aquela, puxa, mas eu quero tanto entrar, e eu pergunto, você já foi lá? Você já assistiu uma das aulas abertas? Você foi ver um seminário? Foi na feira do livro, que aliás está começando agora? Você tem alguma materialidade, né, do que
do que você quer, por exemplo, nesse curso de medicina ou direito, ou o que você quer está baseado assim em seriados americanos, bom, inevitável, isso faz parte da nossa fantasia. É importante entender que essa prova ela tem que se sincronizar com o seu desejo, ela não pode ser, né, assim, olha, é muito ruim quando a gente coloca isso como uma mera tarefa a ser resolvida. Mesmo porque outras podem vir. Mesmo porque a gente pode estar fazendo uma coisa que a gente diz assim, olha, eu vou gastar toda a minha energia para passar e depois eu penso no meu desejo. Depois eu penso se é isso que eu quero. Né? Por quê? Porque querer muito é também uma fonte de ansiedade. Ansiedade vem de anseio, de desejo, de expectância. Né? É importante as duas coisas. Nessa linha, é importante a gente conhecer um pouco os adversários. Né? Os adversários, não os outros que estão concorrendo, nem só o conteúdo cognitivo que vai ser enfrentado, mas os seus adversários. Aquela ideia que quando ela se infiltra, ela fica tomando tempo, né? Com considerações inúteis, do tipo, vou passar, não vou passar, tá fácil, tá difícil, né? Que a gente chama de metacomentários. Né? O que é um bom processo para uma prova? Que você fique nela. Como é que a gente sai de uma prova, né? Ou sai da situação? Vocês estão vendo que esse é talvez um dos piores problemas a serem ultrapassados. Né? É quando, por exemplo, imagina uma partida de tênis, você errou aquela bola fácil. Né? Daí qual é o problema? Que você vai errar coisas que são óbvias? Acontece também, né? Faz parte do jogo. Né? Mas aí vem, pô, mas aquilo era fácil, eu não lembrei dessa fórmula. Não, mas essa bola é uma coisa para principiante, por que eu fui errar? E aí você sai da prova e começa a desenvolver teorias, pensamentos sobre você. O que você importa naquela hora? Né? Nesse sentido da sua autorrepresentação, da sua autoimagem, do que os outros vão pensar. Bom, isso a gente vai considerar um luxo, né? Para não dizer uma perda de tempo. Mas, se isso incide, né, muito frequentemente em nós, como que a gente pode, de certa forma, se antecipar a essa dificuldade? Saia, né, da situação. Mas saia propositalmente. Faça um pequeno intervalo, né? Faça esse intervalo quando você resolveu, sei lá, X questões, ou quando deu tal tempo, ou quando quer comer alguma coisa, ou tomar um pouco de água. Todos esses são artifícios, são marcadores para a gente, assim, opa, deixa eu ver aqui a extensão da corrida, onde eu tô, como é que eu tô indo, mas também sair do processo, né? Rapidamente. E depois voltar para o processo, rapidamente também. Nessa hora, o que atrapalha o nosso pensamento, a nossa criatividade, a nossa racionalidade analítica? Né? O juízo. O juízo sobre si. O juízo sobre a prova. O juízo sobre o mundo. O juízo sobre o destino. Tá difícil ou tá fácil? Irrelevante. É essa prova que você tem. Estou bem preparado ou não estou bem preparado? Isso eu tenho que foi antes. Agora, isso é irrelevante. Então, todos esses pensamentos, né, colaterais, elas são a expressão da angústia quando eles estão dominando a coisa. Vamos pensar em fazer uma pausa. Né? Vamos voltar ali para essa pergunta. Não, pula ela, vai para outra. Né? Isso vai reduzindo um pouco a angústia de desempenho, né? O medo do fracasso, aquelas vozes, né? Aquela voz da mamãe, do papai, da tia, do irmão, aquelas vozes, né? Tem que estar nessa hora, assim, apaziguadas, silenciadas. Não é com elas que você está fazendo a prova. Né? Depois você se ajusta as contas, mas naquele momento é um parênteses na sua vida. É um parênteses que vai, vamos dizer assim, facilmente produzir uma outra armadilha, que é assim, essa é a encruzilhada final. Esse é ou vai ou racha, porque eu não vou aguentar mais um ano de cursinho, porque eu não vou conseguir pagar isto, aquilo, porque eu não vou... não é isso que naquela hora está em jogo.
Você pode pensar nisso à vontade antes, pode pensar isso também depois, mas a decisão de uma vida, como a gente falou no início, ela muito raramente tem esse elemento, né, que é assim, eu acho que eu sei quando é. Em geral você não sabe. Em geral você, depois que passa, diz, mas naquela hora que eu decidi sair com aquela pessoa e não com a outra, mudou toda a minha então, mas foi fortuito, né? Ainda bem que eu não passei aqui, porque daí fui para o outro, e é o outro que era a carreira que eu queria sair da minha cidade, eu queria estudar em outra carreira, eu queria outra coisa, né? Então, humildade, né? Humildade cognitiva, ou seja, você não precisa saber batendo o olho de tudo na hora, olha lá o tempo, né? Ficar na situação na prova, ficar na situação de cada pergunta, né? Essa aceleração, ela frequentemente é o quê? É uma transformação da ansiedade que pode ser bem usada e pode te atrapalhar muito. Todos os pensamentos que começam com C, marca aí, elas estão propondo mundos, destinos, decisões, né? Alternativas, outras, que não esta que está aqui na sua frente. Para fazer esse fluxo de vai e vem, né? Esse fluxo em que você vai encontrando seu tempo, né? O seu tempo em que chega aquele momento, como a gente estava falando, em que eu vou desistir. Não dá mais, isso aqui está muito difícil e etc. A corrida é muito mais longa do que eu imaginei, ou eu estou atrasado, não vou responder todas as perguntas, né? E aquela, vamos dizer assim, desespero do meio, né, da travessia, em que você acha que as forças vão te faltar. Neste momento, de novo, né, voltar para a situação, esperar, recuar, ir mais devagar, né? Esta mudança de ritmo, de aceleração, ela é crucial numa jornada como essa, né? Não imaginar que a gente é uma locomotiva cognitiva, que você liga e vai até o fim. Não, a gente tem ritmos. A gente tem ritmos circadianos, então no dia da prova não vai ficar até de madrugada, tenta manter ali o ritmo que você mais ou menos tinha, mas não vai rever os conteúdos, não vai discutir com os desesperados, não. É um momento que de recolhimento. Por isso que os jogadores de futebol fazem o quê? Concentração. Vai para um hotel, fica ali e vai alterando um pouco, né, aquela rotina e ficando consigo, prestando atenção para si, prestando atenção, e aí é muito importante, né, no seu corpo. Respiração, alterar a respiração, perceber a respiração, atenção à respiração, alteração do padrão de linguagem, né? Tô pensando em pensamento. Experimenta imagens. Mudar de pensamento para imagens. Mudar de pensamento para imagem, de imagem para palavras. Né? Palavras e pensamento não é a mesma coisa. Soleta a palavra para você ver. Tenta soletrar um pensamento. Diferente. Altera os cruzamentos sensoriais. A prova, ela vamos dizer assim, um exercício que convoca muito a nossa visualidade, né? Que tal escutar um pouco barulhos lá fora? Que tal olhar, né, para fora? Que tal sentir a pele? Que tal como é que está meu corpo? Não é porque só a gente pode assim relaxar, descobrir pontos de tensionamento. É porque esta variação da sensorialidade, ela permite reentradas. E nas reentradas a gente recupera, né, essa função do ritmo, essa função articulatória entre pensamento, imagem, estilos de raciocínio, né? Às vezes a gente pensa de um jeito que não é o melhor jeito para aquela questão. Tem que mudar o jeito de pensar, mudar a abordagem, né? Como é que a gente faz essa mudança? Às vezes recorrendo a truques desse tipo. Muito importante, né? Claro que nessa hora a gente vai começando a manifestar as dificuldades que a gente já tem. Os sintomas que a gente já tem tendem a ficar pior, né? Mas cuide do seu sono.
cuido do uso de substâncias, né, indutoras, café, guaraná, etc. Né? Vá reduzindo isso, né, para chegar num momento aí da prova sem que isso faça uma grande alteração na tua paisagem mental. Faça treinos, mas treinos reais. 4 horas de prova, mais ou menos na hora que vai ser o exame da FUVEST, vai experimentando essas variações, né? Busque assim horários mais ou menos regulares ou fixos para ir fazendo o seu corpo experimentar essa corrida de longa duração naquele momento, né? Do dia. Alimentação, não vai inventar de comer uma coisa completamente nova, né? Faça exercícios, né? Muito bom. Cada um tem o seu jeito, né? Um vai assistir uma música, outro vai a um cinema, o outro vai jogar futebol. Muito importante essas atividades preparatórias e, melhor, que elas não tenham nenhuma relação com o que vai acontecer, né? Ou seja, que elas sejam um corte, né, radical com a situação de prova de estudo de FUVEST. Porque, de novo, é saindo que a gente pode reentrar, é reentrando que a gente pode recuperar nosso próprio tempo, nosso próprio lugar em relação à tarefa. Exercícios de leitura. Né? Isso é uma técnica, vamos dizer assim, que já se apropria de algo que vai ser análogo à prova. Né? Você consegue ler, né, 10 minutos sem fazer outra coisa? E 15 minutos? E meia hora? E 1 hora? Né? Repare, pegue um livro de literatura, um livro que você curte, e veja se você consegue ficar na situação de leitura por quanto tempo? Qual é o teu tempo natural? Né? Com um livro que é muito empolgante, parece que é mais fácil. Mas pega um livro assim que não seja o mais capturante, né? Que seja um livro assim que exige um pouco de atenção, mas que te prenda também. E aí, observa teu fluxo atencional, se amiga dele, né? Você perceba, né? Se entenda, né? Porque cada um vai ter seu estilo. Acho que aí a gente tem um conjunto de ideias, né? De práticas, né? Que podem ajudar, combinadas, algumas não vão servir para você, talvez sirvam para o outro, né? Mas acho que uma recomendação final é de que existe uma espécie de ingrediente, né? Um ingrediente que às vezes ela é a diferença decisiva, né? Porque considere que chegar ali, fazer a prova, né, às vezes passar para a segunda fase, é como quando você acompanha pessoas que trabalham com esporte de alto desempenho. Né? Chegar na final é o objetivo. Né? Entrar vai depender de, assim, caiu aquela questão que você não estudou, o outro estudou. Tem um nível, né, em que você, por mais que tenha ali um alto padrão, um alto desempenho, cai um, não cai o outro. Humildade, e aí para aceitar que a gente não controla toda a situação. Né? Como lidar com situações onde a gente não controla, por mais que a gente faça, vai ter esse ingrediente, né? Que a gente chama de contingência. Esse ingrediente ele requer que a gente cultive um outro ingrediente para essa situação, que, em geral, as pessoas vão tirando das suas vidas. E isso é uma fonte problemática de decepção e fracasso, que é o prazer. Sim, é um trajeto longo que envolve disciplina, que envolve transformação e renúncia, que envolve você abrir mão, né, de vários prazeres. Mas tem que, né, ou pode ser que você consiga encontrar, né, nesse momento mais agudo, mais difícil, ou mais chato, né, algum tipo de satisfação. Ou seja, de que a própria prova, né, que o próprio processo, né, seja mais importante que o seu fim, né, passou ou não passou, o próprio processo contém ali uma
história, um percurso, um arco de satisfação, né? Quando a gente consegue isso, o tamanho das coisas se altera, né? Quando a gente consegue isso, a gente não se sente esvaziado porque não entrou. A gente sente que aquilo tudo que a gente estudou vai continuar com a gente. E aquilo tudo que a gente estudou não é um mero meio para esse fim. Isso te tornou alguém melhor. Desde que isso não seja uma prática de torção de almas, de renúncia sacrificial exclusivamente, né? Ou seja, qual que está o teu amor ao saber, né? Vai dizer Sócrates, o pai da coisa, o pai da matéria, o pai de tudo isso que nós estamos aqui discutindo, né? Onde é que está o seu amor ao saber e onde é que está o prazer de saber, né? Saber e sabor vão juntos, né? Cada um tem o seu jeito, mas é importante que você encontre o seu. Então, gente, que seja um bom percurso, que seja um bom processo, que seja uma experiência, que seja transformativa, independente do que aconteça, seja enriquecedora, independente do que aconteça em termos de resultado. E o resultado ele vem por acréscimo, né? Você fez o que você pôde, você fez o seu melhor, você cuidou de si, você cuidou do processo, você se amigou. O resultado vem por acréscimo. Como dizia Sigmund Freud, a cura vem por acréscimo. Quando você tenta forçar a coisa para ela acontecer, algo acontece que é como se a gente resistisse e aí não vai tão bem. Então até lá, a gente se vê o ano que vem. FUVEST Escuta, esse projeto criado aí pela FUVEST, junto com o Instituto de Psicologia, com o pessoal da linha de pesquisa sobre política, clínica e sofrimento, a quem agradeço a todos os profissionais, a todos os psicólogos, né, que participaram dessa experiência e que agora chega, né, no seu encerramento, mas que foi muito frutífera. A gente aprendeu muito sobre como ajudar e cuidar para que vocês cuidem melhor do processo de vocês nessa jornada. É isso aí, boa sorte!